Bora lá então, senhores. Estamos entrando ao vivo. Planeta Caminhão, fazendo aqueles testes básicos. Hoje o nosso convidado, Roberto Leoncini. Roberto, por favor, boa noite, só para ouvir seu áudio, para ver como é que está. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, tudo certinho. Estamos acelerando, aquecendo as turbinas. Sérgio, por favor. Maravilha, entrando aqui ao vivo. A galera está começando a aquecer aí. Em 3 minutos a gente vai começar a live. Estamos aqui no Planeta Caminhão, mais uma vez aqui na nossa live Pressão na Turbina, falando sobre assuntos de caminhão, assuntos que você gosta, assuntos importantes, assuntos técnicos de negócio. E hoje nós estamos aqui, na verdade não é nem com uma personalidade, é um super rodotrem do setor, Roberto Leoncini, vice-presidente de marketing, vendas, peças e serviço, está aqui nos dando a honra da presença hoje para conversar com toda essa galera que curte o Planeta Caminhão, que acompanha essa galera mercedeira, essa galera que ainda quer ser mercedeira. Hoje a gente preparou aí uma seleção especial de perguntas para a gente bater um papo aí com o Roberto. E claro que as perguntas você já pode começar a mandar. Nós vamos estar 1 hora aqui no ar, mas tudo que você tiver de dúvidas da Mercedes-Benz Caminhões, já pode se adiantar e colocar por aqui. Certo, Daniel? Sim, estamos aqui, estamos online, já está chegando alguns comentários. Roberto, por curiosidade, quantas lives você já fez nesse meio tempo de quarentena? Já perdeu a conta ou não? Eu já fiz algumas, né? Boa noite para vocês. É um prazer estar com vocês. Vocês sabem que eu gosto muito da dinâmica, né? Do jeito que vocês fazem as coisas. Então, é prazeroso, né? Tá com vocês e poder conversar com o pessoal que segue vocês aí, que eu sei que é um pessoal super ligado no caminhão aí, com diesel na veia, né? Como a gente tem. Eu agradeço essa citação do Rodotrem, só queria deixar claro que a tara é baixa, viu? Não tem tara não. A tara é bem baixa, roda de alumínio e tal, né? E eu tenho feito bastante coisa, a gente tem conversado com bastante gente, mesmo porque eu acho que um dos papéis nossos, né, meu, do Philip Schimmer, né, do meu time, é conversar com os clientes, é conversar com os nossos concessionários, é conversar com pessoas ligadas ao setor de transporte, tanto de carga como de passageiro, para a gente tentar ver aonde que a Mercedes-Benz pode ajudar nesse momento, né? A gente já está fazendo uma série de coisas que a gente vai discutir, provavelmente dentro da live, mas também entender institucionalmente o que a Mercedes pode fazer, né? A Mercedes tem um certo peso, né, aqui no Brasil, são 63 anos, a gente sempre teve aqui, né, a maior frota rodante aí de caminhões é a Mercedes-Benz, então a gente está super interessado em ajudar e fazer com que a gente passe desse momento, que a gente tem certeza que vai passar, e caminhar para o novo normal aí que a gente vai ter no Brasil, né? É esse que é o movimento, né? E já aproveitando, então, 19 horas, em Brasília, 19 horas, vamos começar a nossa live. Então, já tem o pessoal aí já fazendo perguntas, comentários e tal. A primeira pergunta não tem como não ser essa, Roberto. Como é que está a operação na fábrica? Qual que é a previsão de volta? Como é que está a linha? Eu sei que não é, quem já brincou um pouquinho antes, não é só apertar o botão que começa a funcionar tudo de novo, né? Explica um pouquinho para a gente, aí, pessoal, como é que vai ser isso, como é que funciona a fábrica para ela decolar de novo. Não, então, nós estamos com as 2 plantas paradas, né? Tanto Juiz de Fora como São Bernardo. Campinas, a gente tem o armazém de peças que ele está funcionando, né? Ele funcionou durante todo esse tempo que a gente ficou parado, porque a gente tem que dar assistência, né, para os caminhões, para os ônibus, para as vans. E a gente agora, o nosso plano é, dia 4, a gente começa a fazer toda a preparação para a volta da linha, né, tanto aqui como em Juiz de Fora, e dia 11 a gente volta a produzir. Evidentemente, com todos os cuidados sanitários que a gente tem que ter, né, para preservar o nosso colaborador e preservar também o fornecedor, preservar quem frequenta a planta e numa época normal de produção. Então, nós vamos fazer isso
Tem bastante preparação, né? Mercedes-Benz tem aqui em São Bernardo perto de 8.500 funcionários, né? Não é fácil quando você fala de manter distanciamento e etc. Então, a gente está fazendo a preparação também em harmonia com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? A gente chegou num denominador comum aí com o sindicato também está muito preocupado numa coisa que é muito importante, que é a preservação de emprego nesse momento, né? Então, nós fizemos todos os acordos com o sindicato, nós vamos manter os empregos até o final do ano, né? Esse é o nosso compromisso, e aí a gente vai ver o que vai acontecer no Brasil, mas a gente acredita numa retomada da economia. Então, a gente vai estar pronto, vamos estar produzindo no dia 11, a gente vai começar a entregar caminhões a partir do dia 11, né? Eu continuo entregando caminhões nesse período. Eu tenho faturamento durante esse período que a gente estava parado, né? A gente estava fazendo alguns faturamentos, a rede de concessionários também, mas, como vocês bem sabem, a gente tem os Detrans parados, não tem emplacamento, né? Então, tem bastante coisa que não está acontecendo em função também dos órgãos de trânsito estarem nessa quarentena e não estarem funcionando apropriadamente, né? E também vai dar para aproveitar um pouquinho da Alemanha, né? A Alemanha começou essa semana, que é sacanagem eu sei comparar a Alemanha com a Covid-19 toda com a Alemanha, leite sobrando, todo mundo tranquilo, já voltando. Mas aí, o que você viu aí, eu acho que deve ter dessa semana já com a Alemanha? Como é que foi o restart deles lá, Roberto? Não, a gente olhando o mundo inteiro, não só a Mercedes, mas olhando também as outras marcas da Daimler, né? Então, a Alemanha voltou a partir de segunda-feira, né? Do mesmo jeito que a gente vai voltar aqui, nós temos um protocolo em comum, né, da volta, de como cuidar das pessoas, né? Os mesmos cuidados que estão sendo feitos na Alemanha, nós vamos fazer aqui. E a Alemanha voltou produzindo, voltou com qualidade. A gente tinha algumas dúvidas em relação a fornecedor, né, e entrega de peças e etc. na linha, mas tudo voltou. Até agora, nesses 2 dias que a fábrica rodou bem, como a gente estava esperando. Em outros lugares no mundo, o Japão voltou também, né? A Fuso, que é uma marca da Daimler, também voltou a produzir, né? A Índia está tentando voltar, tem alguns problemas da Índia de fornecimento, né? Os Estados Unidos devem voltar também no começo de maio ou na segunda semana de maio, como a gente. Então, devagar as coisas estão começando a retomar. As produções, as fábricas estão voltando a produzir, né? A gente tem países que já estão saindo do lockdown, né, como a China, voltando a consumir, voltando a demanda voltando. Aí a gente tem que fazer as entregas que a gente tem no pipeline, os pedidos que a gente tem em compromisso com os clientes, né? Então, agora tomar o cuidado extremo para cuidar dos colaboradores nessa volta, né? Desde a saída de casa deles, dentro da fábrica e a volta deles para casa, mas vamos fazer as coisas acontecerem, né? Uhum. E por curiosidade, assim, a gente está falando aí de uma previsão de volta dia 4. Para sair o primeiro caminhão da linha, quanto tempo você demora para botar digamos assim, o trem de novo para andar no trilho, para acontecer? Por curiosidade, Roberto. Não, quando a gente parou, também parar, separar uma fábrica também não é um negócio simples, né? Não é um botão que você aperta e tudo para, né? Você tem uma série de medidas que você tem que fazer para preservar, principalmente, vamos dizer, trem de força que já estava montado, tem uma série de coisas que você tem que embalar, você tem que fazer o shutdown nas máquinas, né? Então, para retomar tudo isso, a gente volta com um time no dia 4 que vai fazer a retomada das máquinas, vai fazer toda a preparação dos equipamentos e dos materiais que já estavam na linha, já estavam sequenciados, e no dia 11 a gente volta a produzir. No dia 11, no final do dia 11, a gente começa de manhã às 7h15, no final do dia 11, ao final das 16 horas, 16h30, a gente já tem caminhão saindo da linha. Pô, que maravilha, isso é uma ótima notícia, o mercado não está querendo... Queria até aproveitar, Roberto, já que nós estamos falando de retomada, de volta de produção, de volta da operação,
A gente sabe que, ainda que o setor de transportes não tenha parado, alguns setores do transporte sofreram mais, outros sofreram mesmo. E a pergunta é como é que você vê, como é que isso vai ser no pós-Covid? O que vai realmente, talvez, mudar nesse setor? O que a gente vai ter que reaprender? Ou talvez seja muito cedo para falar sobre isso. Qual que é a tua visão sobre isso, Roberto? Não, Sérgio, eu acho assim, é o que você falou, né? Nós temos o Brasil é um continente, cara. O Brasil é maior que a Europa inteira, né? Então a gente tem vários segmentos que eles estão rodando muito bem, né? Eles estão rodando até com preços de frete interessantes, né? Em função da demanda, né? O agronegócio é um desses. Mas a gente tem que dividir o agronegócio também em várias frentes, né? Mas, por exemplo, a gente tem, com Covid ou sem Covid, a gente tem a maior safra de grãos que a gente já teve, né? Essa safra, com o câmbio, ela foi comercializada muito rápido, né? Em função do dólar. O dólar, ele mata muita gente. Nós somos que sofremos muito com o dólar, né? Quando ele dispara, mas em outros segmentos isso fica interessante. Então, o agricultor vendeu, porque com essa soja, o dólar a 5,30, 5,40, ele achou interessante, diferente de outros anos que guardou muita soja, então teve menos movimentação. Esse ano teve muita movimentação. O milho também vai chegar já, também vai criar uma movimentação muito grande. Por consequência, a queda do petróleo ajudou o transportador também, né? Queira ou não, o diesel caiu um pouco o preço, mas ajudou também o plantador de soja, porque todos os insumos, todos os fertilizantes que estão ligados na cadeia do petróleo, o preço também caiu, né? Então vai baixar o custo deles de produção. Então está todo mundo já comprando também insumo para o próximo plantio. E a gente tem toda a movimentação de alimentos, né, dentro da cadeia inteira, né? Eu, você, o Daniel, a gente está em casa, mas alguém está entregando as coisas para a gente continua a comer, né? A gente acha a maioria das coisas que a gente precisa. Então, tem toda uma cadeia que está se movimentando que é baseada no transporte. Do outro lado, a gente tem esse fechamento dos comércios, principalmente, que isso também criou um impacto no setor que faz a última milha, aí, ou o setor que mexe com carga fracionada, né? Esse setor está sofrendo mais. Quem estava no comércio eletrônico menos, mas quem estava no abastecimento de lojas está sofrendo mais, né? Então, a gente tem várias realidades. Cada setor, eu acho que vai voltar de uma maneira, né? Uma preocupação que a gente tem como um todo é a capacidade de crédito do setor, né? Porque a gente sabe que tudo isso que está acontecendo tem uma queda muito grande de receita nas empresas, né? Na Mercedes-Benz, no Planeta Caminhão, na transportadora, todo mundo perdeu receita. E evidentemente, você tem que passar a fazer escolhas, né? O que eu faço, o que eu pago, o que eu negocio, onde eu consigo negociar, e isso pode ter uma influência lá na frente na capacidade de crédito das empresas, né? Então, eu acho que a retomada no segmento de caminhões vai passar muito também pela capacidade de crédito que as empresas vão sair, cada uma vai sair de uma maneira, né? Cada um tem um caixa, cada um tem uma estratégia. Então, isso vai ser importante observar. O que é bacana, que eu acho interessante, que o governo se mexeu rápido, né, para algumas coisas. O custo do dinheiro ficou muito mais caro hoje, mas o governo o BNDES veio com esse Finame com a taxa fixa, pré-fixada, né? E o BNDES, evidentemente, ele tem uma capacidade de captar dinheiro muito maior do que o Banco Mercedes ou qualquer banco de montadora, né? O custo do dinheiro é menor para eles. Então, eu vejo que isso vai ser uma alternativa para o setor. O governo se mexeu também e isentou até setembro o processo do Finame. Ele não vai ter que levar em consideração as certidões negativas de débito com impostos, porque isso a gente sabe que
era um problema no Finame, né? Se você tem alguma questão que você está discutindo com o Estado ou com a União sobre imposto, você não tinha acesso para o Finame. Então, agora o governo liberou isso exatamente para destravar o processo. Então, até setembro não vai ser necessária a apresentação dessas certidões, e isso é um negócio que acho que vai ajudar o setor. E aí, o que a gente espera? Né? A gente continua tendo negócios acontecendo, mesmo durante essa parada nossa. Então, tem setores que estão vendo oportunidade, tem clientes que estão vendo oportunidade e estão tentando sair melhor do que eles entraram. Agora, sem dúvida, nos processos, principalmente, uma coisa que está muito clara para a gente vinha, e você sabe disso, você e o Daniel, a gente vinha falando muito de digitalização, né? De indústria 4.0, de dealer 4.0, né? Que é o concessionário 4.0, a gente vinha falando muito nisso. E isso, mais do que nunca, está claro que vai ser a direção. E a direção que a gente esperava, que era uma coisa 3, 5 anos, talvez aconteça em muito menos tempo. Está todo mundo agora preocupado em criar uma conexão com você que está na sua casa, comigo que estou em casa, né? com o cliente do transportador que está em casa. Então, e as ferramentas digitais vão ficar cada vez mais evidentes, cada vez mais necessárias. Eu fico muito grato que a gente tomou a decisão há 3, 4 anos atrás também de partir para a inteligência artificial, para usar essa inteligência artificial nos negócios, né, para gerar novos negócios, né, para usar os leads digitais. Então, a Mercedes se preparou, mas a gente nunca esperava um negócio desse. A gente estava se preparando para 3, 5 anos, né, mas isso vai ajudar agora, né, evidentemente. Então, Agora, moçada... Diga lá. Vamos brincar. Então, moçada, chegou a hora de mandar aquele pedido lá, chegou a hora de fazer o pedido, né, Roberto? O crédito ficou bem mais fácil, sim, eu concordo com você. Então, quem estava na dúvida, eu sei que o mercado está um pouco mais difícil, sim, mas acho que chegou a hora de pensar nessa evolução. Até a gente vai dividir por blocos a nossa conversa, né? Até no próximo bloco é justamente essa transformação dos caminhões, como que está vindo o caminhão novo, o que ele vai fazer. Sérgio, vamos aproveitar, cara, para agradecer o pessoal que está aí na live, que está mandando pergunta, ver como é que está. Primeiro eu queria falar uma coisa, né? Que todo mundo que acompanha sabe que eu sou do tempo do afogador e do quadrigete, do tempo da bomba injetora. E eu escutei o Leoncini falando que digitalização, que inteligência e que está em casa. E eu estava achando que você estava num frotista, Leoncini. Então, que mágica é essa aí do digital que você fez do celular? Então, você vê que de tanto usar a ferramenta, eu já descobri como é que eu coloco fundo, né? Como é que eu mudo a paisagem para variar. É isso aí, cara. E eu também sou do tempo do afogador. Eu tenho bastante gente digital que me ajuda, mas eu estou agora reaprendendo algumas coisas, viu? É bom, vale a pena. É uma live 4.0 já, tá vendo? Dá para mudar cenário, tudo vai evoluindo, tá vendo? Agradecer o pessoal que está aqui com a gente. Kleber Oliveira Souza, valeu, Kleber, pela presença. José Nilson Barros, manda um alô para José Nilton de Linhares, um abraço para Linhares, José Nilton. Luiz Felipe, boa noite, amigão, felicidades, Canoas, Rio Grande do Sul. Grande abraço aí, Canoas, Daniel, que é gaúcho também aí. Um abraço para a gurizada aí. Bigas Bigode mandando boa noite, Cássia Siqueira mandando boa noite, Cássia. Lucas Bortoncello já mandando a pergunta de quando o Atego vai ser renovado, já mandando na lata uma pergunta de produto aqui. Roberto, se você quiser comentar alguma coisa. Não, a gente tem planos para o Atego. Eu acho que o Atego é um dos produtos que a gente também investiu bastante, fez bastante modificações, né, mecânicas principalmente. Eu imagino quando ele está falando de ser renovado, ele está falando de alguma coisa, de um facelift na cabine, alguma coisa assim. Perfeitamente, à frente, isso. A gente tem intenções, né? Tem que lembrar que a Mercedes é uma empresa tradicional, né, para algumas coisas, né? Eu venho brigando bastante para fazer algumas modificações, mas tá nos planos, viu? Não é coisa para amanhã, depois de amanhã, mas está nos planos. A gente sabe que a gente
tem que atualizar à frente do aterro. Maravilha. O Heráclito Diógenes mandando um abraço para todos da cidade de Perdigão, Centro-Oeste Mineiro. Jean Carlos mandando boa noite, Jean. Joel Feliciano falando, fala aí, chefe, manda ver, Roberto. Joel da Mercedes-Benz, Rodobens. Olha que legal. José Nilton mandando um abraço. Pablo Dias nos mandou uma pergunta. Legal, Pablo, que está com a gente. Você mandou uma pergunta para nós para fazer para o Roberto, né? Vamos lá. Ele perguntou, Roberto, hoje pela manhã, tem uma dúvida. Se você puder perguntar, eu ficaria muito grato, pois sou do ramo. Gostaria de saber do Roberto sobre a retomada do mercado após a Covid e a fábrica ter diminuído a produção. Se ele acha que isso vai impactar na falta de alguns modelos de caminhões e se vão ter reajustes nos valores pela procura de caminhões. Pois, no meu entender, o empresário segurou as compras e na volta vai ter procura, principalmente pela carência que os bancos estão dando na primeira parcela. Esta é a pergunta. Ele tem uma leitura interessante do momento que está acontecendo. Eu acho que o reajuste vai acontecer, alguma coisa de reajuste, mas não vai ser por causa de oferta e demanda, vai ser sim por causa de custo, né? A gente sabe que toda montadora, numa proporção ou na outra, ela tem uma parte de importado, né? E a valorização ou a desvalorização do real frente ao dólar, isso vai direto na veia nossa, né? O que eu comprava e pagava 4,10, agora eu vou comprar e vou pagar 5,40, 5,50. Então, alguma coisa de reajuste vai acontecer. Agora, de novo, né, Sérgio? Sérgio e Daniel, vocês sabem muito bem que quem faz o preço não é a montadora, é o mercado, né? Então, não adianta a gente tentar também fazer tudo que a gente quer e que a gente precisa se o mercado não tem a condição econômica de pagar. Quanto a faltar modelo, eu acho bem difícil, porque eu acho que todo mundo vai retomar de uma maneira inteligente, né? Olhando as demandas que tem dentro de casa, olhando onde está mais assistido, menos assistido. Eu acho que é difícil faltar. Pode ser que, eventualmente, no começo, a gente tenha uma falta de 1, 2 modelos ou alguma especificação, né? Mas não acredito nisso, não. Não acredito. Maravilha. Continuando aqui, João Marques, olá, gladiadores das galáxias. Olá, João. Antônio Domingos Rocha mandando um abraço. José Reste está nos acompanhando. Ô, Reste, tudo bem? Grande Reste. Grande Reste, mandando um abraço. Everton Matos, mandando uma boa noite. Silvio Renan Souza. Silvio, vamos estar, inclusive, amanhã juntos numa live, Silvio. Amanhã, às 8 horas da noite, no Insta da Mercedes-Benz. Já vamos até falar para a galera que está seguindo hoje, que amanhã, às 8, é lá no Instagram da Mercedes-Benz, para falar um pouco sobre pós-venda. Que bacana. Mercedes-Benz Caminhões, tá? Lembrando que é Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz Caminhões, perfeito, perdão. Silvio Renan, para todos que movem o mundo, mandando aqui o recado. O nosso amigo Giba Cardesani Filho está aqui, da Autocan TV, acompanhando também, mandando boa noite. O Érico de Araújo Fernandes, Flipboard conectado à live do Planeta Caminhão. Boa noite, Érico. Bacana, legal que está participando. Esses caras vão me pedir alguma coisa, porque para todos estarem conectados, amanhã eles vão me pedir alguma coisa, cara. Ô, Leoncini, aproveitando esse gancho de conectado que você está falando aí, né? Hoje em dia, eu diria assim, eu viro a chave do caminhão, tô cuspindo, não tô mais cuspindo fumaça, tô cuspindo dados, certo? Isso. Assim, com toda essa inteligência, com toda essa informação, o que assim você vê da grande vantagem que os novos caminhões estão trazendo, né? Assim, dessas informações e a integração dele com o Flipboard? O que eu consigo tirar disso? Qual a informação que eu consigo ter? Como é que o meu dia a dia funciona? O que melhora? É aquela coisa que todo mundo vê a preocupação do motorista. Poxa, tem um cagueta na minha orelha. Sabe, falando. E não é isso. Eu acho que as pessoas. Não é isso. O que traz no dia a dia? Quais são as vantagens? Como é que. O que acontece com esses dados que estão chegando? Eu acho que a gente tem 2 camadas de informação, né? Se a gente olhar a Celo, a Tego,
Axor e Actros atual, né, você tem uma série de informações que você recebe através do Flipboard. Basicamente, isso vai ajudar, ele tem o objetivo de ajudar o motorista na condução, né? Ele consegue melhorar a condução dele se ele utilizar as informações. Para o dono do caminhão, evidentemente, ele tem informação que vai ajudar na economia de combustível e vai ajudar ele na gestão da logística, né? Porque esse é o objetivo de você ter informação. Quando a gente fala do novo Actros, né? E aí a gente já vai para um outro nível de eletrônica no caminhão, e aí a gente já começa a ter outras vantagens de usar toda a informação do caminhão, como, por exemplo, esse serviço que a gente oferece no novo Actros, que a gente chama de uptime, que nada mais é do que evitar uma parada indevida do caminhão. Então, toda a informação que eu recebo do caminhão, ela vai para uma base de dados, ela tem uma inteligência por trás, que está olhando todos os parâmetros, e essa inteligência nos avisa de uma possível falha, de uma possível parada indevida. E nós, através da central nossa de relacionamento, vamos ativamente falar com o gestor da frota e até com o motorista, se a gente for autorizado para isso, para ele fazer uma parada num concessionário para evitar que ele fique na estrada. Então, eu acho que esse é o caminho da informação. O caminho da informação, ela tem um tripé, né? Economia de combustível, segurança na condução para o motorista, né? E essa coisa de maior disponibilidade. E aí ela abre para a gestão logística, né? Porque com mais disponibilidade, você utiliza muito mais o equipamento, você garante para o seu cliente que você vai estar lá a hora tal e vai embarcar a hora Y e vai fazer a entrega na hora X, né? Você sabe que você não vai ter nenhum contratempo no meio do caminho. Então, eu acho que esse é o caminho da informação, né? Porque informação por informação não adianta nada, né? Se você não utilizar, se ela não tiver uma utilização prática, né? Uma coisa que se transforme num valor agregado, não adianta nada se ter informação. Roberto, até emendando essa pergunta, já aproveitando, Daniel, para emendar, eu não sei se seria exatamente esse o paralelo, mas falando de um cenário, por exemplo, onde começou as transmissões automatizadas lá no extra pesado e veio descendo e agora chegou no leve. Essa questão de telemetria, você tem hoje diversas montadoras que fabricam diversos caminhões, algumas têm, outras não têm, né? Então, o perfil de entendimento que essa inteligência proporciona de retorno para o transportador ou para o autônomo, ele também tem esse perfil de que ele é maior nos extrapesados e nas frotas do que, por exemplo, num Acelo. A pergunta até de uma outra forma é assim: o quanto que hoje um cara que compra um caminhão leve vê isso como valor? O quanto realmente ativa e usa isso para um caminhão de pequeno porte? Mais ou menos essa é a ideia da pergunta. Eu acho de novo que assim, você tem níveis de maturidade dentro dos segmentos, né? Evidentemente, pelo tamanho do investimento no extra pesado, os clientes eles foram obrigados a avançar no nível de maturidade, no nível de gestão, no nível de como eles olham a frota, né? No controle que eles têm na frota. Então, não existe mais aquilo, Sérgio, ou se existe ainda é um resquício romântico do cara que soltava o caminhão dele para fazer uma entrega, né, sei lá, em Belém, e depois virava para o motorista e falava assim: você arruma um frete aí de retorno, e o motorista às vezes demorava uma semana, 15 dias, né? Não dá mais para fazer isso, né? No mundo de hoje, você não pode ter um equipamento de cavalo mais carreta de 600, 700 mil reais parado debaixo de uma árvore esperando o retorno. Não dá para fazer isso. Então, aí que entra a gestão da informação. E também você não pode ter um equipamento desse parado no acostamento porque teve uma falha que não foi prevista, né? Então, esse
cliente, esse usuário do extra pesado, ele rapidamente ele foi para essa demanda. E ele demanda a gente, né? Ele demanda a gente. Informação, informação, informação. Quando a gente vai para o leve, que é a outra ponta, né, do transporte de carga, você tem empresas que fazem a última milha, né, que precisam, às vezes, fazer 3, 4 entregas no mesmo lugar por dia, e aí eles precisam saber também onde está o equipamento, como o equipamento está sendo usado, né, onde tem um peso talvez menor o consumo de combustível, porque você está dentro de uma cidade travada que, de qualquer jeito, você vai ter um consumo maior do que em outra aplicação, mas eu acho que informação do jeito que está sendo conduzido o caminhão, informação de onde o caminhão está, informação se ele eventualmente pode ter uma falha mecânica também, é super interessante para esse cliente também. Ele pode ainda não ter chegado no nível de maturidade de usar essas informações, apesar que a gente tem frotas de leve, né? Que a gente tem contratos de manutenção, a gente tem o fleetboard, alguns caminhões leves, para fazer a gestão, porque os clientes usam. Se eles não usam o fleetboard, eles usam alguma outra coisa. Normalmente, o caminhão leve também, ele sai com o roteirizador, né? Porque para fazer a entrega e etc., ele tem que seguir uma rota. Isso, de queira ou não, já é uma telemetria, né? Já é um primeiro passo para a utilização de informação para agregar valor, né? Para o caminhão estar mais disponível, para você ter que usar menos frota, para você não ter que ter reserva na frota. Então, eu acho que isso, de uma maneira ou de outra, numa intensidade ou outra, não tem mais volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sim, é aquela coisa assim, ouvindo você falar, eu lembro do avião, não tem aquela coisa, é um avião, é o preventivo, o avião está no chão, ele está perdendo grana, não precisa voar, precisa estar na estrada. E, Roberto, qual que é o próximo passo? Eu sabia, estamos chegando, já temos bastante informações, já o motorista já está sendo bem treinado, e na máquina mesmo, assim, qual que é o próximo passo, a próxima evolução, digamos assim, não do hardware, né, do software, do hardware, do caminhão em si? O que a gente tem no próximo passo? Eu acho que também as coisas andaram na paralela, né? Porque a gente também não foi buscar informação no caminhão de graça só, porque a gente achava que era bacana a informação. Talvez a indústria automobilística, em algum momento, ela achou que ela ia conseguir monetarizar essa informação, né? Vender essa informação, mas, evidentemente, esse momento ele não aconteceu. Eu acho que até pode acontecer no futuro, mas ele não aconteceu, porque você tem várias opções também fora da indústria automobilística, né, de fornecedores que te dão informação, talvez não com tanta precisão e profundidade como se fosse um equipamento original de fábrica. É evidente que o fleetboard, a capacidade de software do fleetboard, de conseguir extrair informações, etc., é totalmente diferente de você ter um equipamento de telemetria no caminhão, né? Mas para a indústria também é importante a informação. Por quê? Porque a gente tem que entregar as normas de emissão, né? Cada vez as normas ficam mais restritas, cada vez você tem que ter um gerenciamento muito maior do motor, né? E de todas as situações que acontecem no motor. Nós estamos falando de, daqui a pouco, eu não sei quanto tempo, né? Teoricamente, 2023, Euro 6. Euro 6 aqui no Brasil, o governo brasileiro, diferente do resto do mundo, está pedindo uma garantia que até uma certa quilometragem, né, que, se não me falha a memória, 600 ou 700 mil quilômetros, o caminhão preserve as características de emissão, né? Então, você tem que fazer uma gestão muito forte de informação. Só por curiosidade, qual que é a Europa? Qual a quilometragem? A Europa não tem essa exigência. A Europa, o que acontece na Europa? Na Europa você tem que entregar o caminhão no nível de emissão, e cada país ele tem a sua
legislação de verificação dos caminhões, porque eles não olham só a emissão, né? Então, e se você estiver na Alemanha, você vai ter que levar seu caminhão no concessionário, que o concessionário é autorizado pelo governo a fazer uma checagem, tanto do nível de emissão, como também olhar segurança, amortecedor, freio, né, iluminação e etc, etc. É aquela verificação automotiva que a gente já teve em algum momento aqui no Brasil, né, e depois ela desapareceu. Então, por isso, o governo não exige que você garanta, porque, teoricamente, se você fizer todas as manutenções, você preservar o equipamento, você vai entregar o nível de emissões, né? Mas aqui no Brasil, como não existe a verificação, né? Então o governo está criando esse adendo na norma que a gente, montadora, transferindo a responsabilidade para a montadora para ela manter o nível de emissão. E aí entra essa gestão da informação. Você precisa ter mais gestão de informação. No futuro, que também o futuro já acontece, a gente tem algumas atividades onde você tem a direção semi-autônoma, né? Como os nossos caminhões junto com a Gruner, né? E ali você também precisa ter gestão de informação, né? Você precisa ter muita informação para você conseguir fazer com que o equipamento ande naquela situação semi-autônoma, né? Então, com o passar do tempo, com a exigência de emissão, com a entrada de combustíveis ou propulsões alternativas, vamos dizer assim, né? Não é nem combustível alternativo, mas propulsões alternativas, né? O elétrico, a célula de hidrogênio, que vai ser o futuro, você vai ter que ter muita gestão em cima do caminhão, porque você tem que fazer gestão de bateria, você tem que saber que tipo de topografia ele vai enfrentar para o caminhão, o próprio caminhão poder fazer a gestão, né? A gente tem que lembrar que um caminhão elétrico, para quem já andou numa bicicleta elétrica, num patinete, né? Na reta ele vai super bem, né? A hora que começa a subir, você começa a perder capacidade, né? Porque você começa a tomar a capacidade da bateria. Então, você tem que fazer essa gestão. E essa gestão você só consegue com informação e com o caminhão conectado. Então, para isso também vai servir no futuro, né? Sim. E em termos assim, a gente está falando em emissões, combustível alternativo, qual que é a linha que você aposta aí que vai vir primeiro? É o hidrogênio, é o álcool, é a célula? No Brasil. No Brasil, no Brasil. Então, qual que é a nossa realidade? Na nossa realidade, assim, eu acho que nós vamos ter uma pizza, né? Nós vamos estar num rodízio de pizza aí de alternativas, porque cada segmento, cada aplicação vai poder usar uma alternativa específica, né? Nós não vamos ter um tiro só. Eu acho muito difícil um tiro só, né? Quando a gente olha, por exemplo, de alguns movimentos que estão acontecendo aqui no Brasil, no gás, né, que pode ser uma alternativa, ele ainda tem um pênalti da capacidade, né, principalmente quando a gente fala de longa distância, né, da produtividade da capacidade. Tudo depende do preço do diesel, né? O preço do diesel agora caindo começa a criar um outro fantasma na alternativa a gás, né? Quando a gente fala do elétrico, eu acho que o elétrico pode ser uma alternativa para alguma coisa urbana, trechos de curta distância, rotas de 100 quilômetros, 150 quilômetros, depende muito também da topografia da cidade, né? Porque, queira ou não, o caminhão ele perde um pouco quando ele tem que começar muito subir e descer, né? Então, você vai ter que, para ter um produto adequado para algumas topografias que tem aqui no Brasil, você vai ter que superdimensionar o motor elétrico, superdimensionar as baterias, e aí a coisa começa a descolar economicamente da realidade, né? Porque também não adianta você ter uma alternativa que não caiba no bolso do cliente, né? Eu fico brincando que eu não vejo aqui no Brasil
a cerveja que vem pelo diesel custando R$5 no supermercado e a cerveja que vem pelo elétrico custando 35, né? Porque ninguém vai pagar 35 na cerveja, porque ela veio no elétrico, então tem que ter uma realidade econômica. E a Daimler, né, a dona da Mercedes-Benz, a gente aposta muito na célula de hidrogênio, né? Tanto que esse último movimento que foi feito, que vocês sabem disso, que nós vamos criar uma empresa, uma joint venture, uma empresa nova, junto com a Volvo, né, na Europa, para trabalhar só em pack de célula de hidrogênio, né? Essa empresa vai desenvolver e trabalhar nisso, porque a gente acha que para longa distância, para o transporte de carga de longa distância, a célula de hidrogênio vai ser a alternativa. Você não tem o pênalti da tara, você vai ter capacidade, né? Porque o hidrogênio é uma coisa que você comprime muito, então você vai ter capacidade, né? Autonomia. A gente acredita muito nessa direção, e eu acho que tudo que tem no meio do caminho, né, uma alternativa temporal para a chegada da célula de hidrogênio. Eu, particularmente, acredito muito na célula de hidrogênio. É aquela coisa assim, deve ter gente se remexendo aí para cima e para baixo. Quando a gente começa a falar em tanta tecnologia, né? Aí pessoas que, cara, não adianta. Tem um caminhãozinho mecânico lá, sem tecnologia nenhuma, não bate na chave e gera informação. Não, mas ele vai continuar existindo também. Também Sim. Acho que ele vai continuar existindo. E para esse cara, assim, você já estudou, já fez, já tem muita informação sobre isso. Para esse cara que assim tá lá com o caminhãozinho dele mecânico, o que você falaria para ele? Assim, dizer, pô, está chegando esse momento, vai chegar, estamos falando de 10 anos, 5 anos, 3 anos, que a grande preocupação dele também é ficar, porque nem você, tô plugado, eu tô refém da rede de concessionários, eu vou ficar refém deles. O que você tem a falar para este público, Roberto? Não, eu acho assim, ó, infelizmente, né? Infelizmente, esse público que hoje roda com um caminhão a diesel, um caminhão mecânico, um caminhão de 17, 20 anos, né? Ele foi por várias políticas governamentais, né? Ele foi e por uma questão de economia dentro do setor, ele foi ficando desse jeito, né? E o governo foi bastante complacente com isso, né? Porque assim, se a gente olhar em termos práticos, né, evidentemente esse cara do caminhão de 20 anos, ele deveria ter condição para ir para um caminhão de 10 anos, e o cara do caminhão de 10 anos ir para um caminhão de 5 anos, né? E a gente automaticamente estaria fazendo uma renovação de frota, poluindo menos, colocando caminhões mais eficientes dentro do sistema, né? Porque, teoricamente, é disso que o país precisa, é isso que a logística precisa. Só que a característica do Brasil sempre foi essa, né? A gente sempre teve políticas de transporte de carga onde a gente sempre quis preservar, né, o caminhão antigo, tanto que você olha que em todos os países da Europa, o cara que roda com um caminhão mais novo paga menos para rodar, o cara que roda com um caminhão mais velho paga mais para rodar, né? Paga mais pedágio, paga mais taxa, paga mais uma série de coisas. Aqui no Brasil é exatamente o inverso, né? Aqui, o cara do caminhão mais novo vai pagar mais, porque o IPVA é em cima do valor da nota, do que um caminhão que tem 20, 25 anos, que está isento de PVA, por exemplo, né? Agora, é culpa do transportador? É culpa do autônomo? Não é culpa dele. Ele, muito pelo contrário, ele é um herói que ele continua fazendo o trabalho dele com aquele equipamento, e ele está acostumado com aquele equipamento, né? E aquele equipamento provavelmente já foi reformado 2, 3, 4, 5 vezes, né? E aí a gente fala, mas a tecnologia nova você fica refém do concessionário. Mas, gente, concessionário hoje
Não, a gente não deveria ter medo de concessionário, né? Concessionário hoje tem preço competitivo, concessionário hoje tem gente super bem treinada, né, para garantir o nível de serviço. Você tem a certeza que você não vai ter retorno, né, ou deveria ter a certeza que você não vai ter retorno. Você conta com a garantia, né? Você sabe que se você tiver um problema, você tem a quem recorrer. Eu vejo, inclusive, na rede Mercedes, várias vezes eu me deparei com 1113, 1115 dentro do concessionário Mercedes, por causa do nosso programa de remanufaturado, né? Então, a gente consegue também atrair esse público para dentro de casa, mas a gente fica brigando, né? E fica naquela eterna discussão da renovação de frota, né? O que a Mercedes faz? A Mercedes tem esse papel de tentar criar essa discussão, né, nos órgãos competentes. A gente tem o nosso programa de seminovos e usados, que também é onde a gente tenta ajudar nessa recomposição, nessa troca, né? Uma das coisas que são necessárias para dar uma chance para esse caminhão de 20, 25 anos ele se mover para um outro patamar, para um outro nível de idade de caminhão, é você gerar crédito para quem está usando esse caminhão, né, para ele poder acessar um financiamento numa taxa competitiva, né? Eu acho que já tiveram várias movimentações de criar o frete eletrônico, né, a carta eletrônica de frete, onde você consegue olhar o que o transportador, o que o autônomo ele gera de receita para poder aí sim fazer um score de crédito e dar crédito para ele, mas eu sei que a vida deles é bastante complicada, né? Bastante complicada. Né? E a gente tenta, dentro do que a gente consegue fazer, criar essa movimentação, né? Aproveitar, então, depois de acabar a live, volta um pouquinho, assiste lá do início, vai ter dica de crédito, como é que está o crédito no mercado, justamente para poder vamos deixar aí, aproveitar, nós estamos aproveitar aqui o governo. 45 minutos de live e o assunto está interessante, a galera está participando e a audiência está segurando, a galera quer saber mais aí das novidades. Estamos aí com o Roberto Leoncini, que é vice-presidente de Vendas, Marketing, Peças e Serviços da Mercedes-Benz, tirando todas as dúvidas para nós. Se você ainda não compartilhou essa live, por gentileza, compartilhe para nos ajudar. Ainda temos mais alguns minutos aí pela frente, a nossa previsão é até às 8. Queria dar uma passada aqui, antes da gente entrar nessa questão, acho que tem uma questão muito importante que o Roberto falou aí, que é um ponto muito sensível, que é justamente o cara que não pode comprar o zero, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso, que é hoje existe uma porta de entrada, o usado é uma coisa extremamente complexa, extremamente de risco hoje para você comprar, não tendo procedência. Mas vamos falar sobre isso. Eu só queria rapidamente aqui mandar um abraço para a galera que está mandando algumas perguntas. Vamos aproveitar para falar um pouquinho da galera que está mandando aqui. Everton Matos pergunta se lançamentos que estavam programados para este ano ainda estão mantidos. Não, a gente não abortou nenhum processo que a gente já tinha falado. A gente estava claro, né, que a estratégia da Mercedes-Benz para 2020 é a introdução do novo Actros, né? A gente deveria ter começado a fazer as primeiras entregas em abril, né? Eu brinquei até com vocês quando a gente estava no privado, né? Que a gente foi pego na decolagem das entregas do novo Actros, né? O Covid pegou a gente na decolagem, ainda bem que a gente estava perto do aeroporto, né? Não estava atravessando o Atlântico, né? Porque senão corria o risco de não ter como retornar para a base, né? E a gente vai retomar isso logo que a gente voltar. A partir do dia 11 de maio, a gente começa as entregas dos primeiros Actros, novos Actros, né? E a gente não parou, não desacelerou nenhum investimento, nada saiu do plano. Tá? Nada saiu do plano. Vamos lá, que tem bastante. Obrigado aí para a galera que está participando, bastante interação, vários comentários. O resto mandou mais uma aqui. Cadê a barba? Sérgio está com cara de bebê. Eu vou encarar isso como um elogio. Não sei exatamente se foi um elogio, mas eu prefiro pensar que foi um elogio. A Jaque Evelyn também mandando joia. Carlos Rabelo Costa, que
que é do grupo Drivers, aí, um grupo bacana aí que conversa com muita galera aí do transporte, de treinamento legal. Carlão, obrigado por estar junto aí nessa live com o Planeta Caminhão. Júlio Silva, soluções técnicas que geram negócios. Olha lá, Roberto, tem mais um aqui. Vamos lá. Matheus Cardoso e Maciel mandando show. Rodrigo Machado mandando um abraço. A galera aqui, vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Já foi respondido, José, quando vai começar a comercialização da nova linha New Actros, né? O Roberto acabou de explicar que até fez essa brincadeira do quase decolando, tinha decolado, estava perto do aeroporto, mas assim que voltar, agora vão começar as entregas. Abraço para o Silvio, para o Rodrigo Machado, para o José Rafael. Jucabala, boa noite, meus 3 grandes companheiros. Jucabala, que hoje está correndo na Copa Truck. Obrigado pela presença, obrigado por estar com a gente. Corre na Truck, é campeão, leva todos os troféus quando vai para a arrancada lá de Arroio. Legal, Juca, que bacana que você está junto aí com a gente. Um forte abraço. Carlos Fraga perguntando, Leoncino, o que você achou, a sua opinião sobre a joint venture com a Volvo? Já falamos sobre isso também, né? Justamente para a fabricação de células de combustível. Acho que até depois essa live vai estar na íntegra para a gente poder rever, porque tem muita informação interessante, muita informação relevante. Wagner Viana mandando um abraço. Everton de Santarém, um abraço também. Maicon Cunha, um abraço para Joinville. Manuel Antônio Isaías mandando boa noite. Claudemir Plina nos acompanhando de Boston, Estados Unidos. Obrigado, Claudemir. Poxa, que bacana. Legal, hein? Pô, depois manda o contato. A gente queria bater um papo, também tem algumas dúvidas. Manda no inbox para nós lá, que a gente queria bater um papo contigo, Claudemir. Reiner Luiz pergunta, boa noite, o Atron 1635 vai parar de ser fabricado? O Atron 1635 é um Highlander, né, cara? Porque toda hora a gente fala que acabou e ele não acaba, né? Não, mas é sério agora. A gente tem as últimas entregas de Atron esse ano aqui. Né? No pátio tem alguns lá ainda, né? Nós temos uma montagem final, né, do Atron esse ano aqui, e aí ele definitivamente acaba, né? É um super caminhão, tem segmentos que adoram o Atron, né? Mas infelizmente, quando a gente começa a renovar as linhas de montagem, a indústria 4.0, né, o Atron é uma coisa que ele não se encaixa muito dentro desse conceito, né? Pois é, o último dos bicudos, né? Você sabe que tem uma curiosidade, eu sempre falo com o Daniel que eu estou aqui nessa quarentena, estou preso no bunker aqui no apartamento, né? E da vista do meu apartamento, todo dia eu vejo um pedaço do pátio da Mercedes e tem 10 1635 enfileirados de frente para a varanda do apartamento. Então, todo dia eu acordo, eu vejo esses 10 caminhões enfileirados. Enquanto não voltar o faturamento, eu vou olhar para eles todos os dias. É isso aí. Agora, Maicon Cunha mandando um abraço, Leoncini, fera. Maicon Cunha mandando um abração para o Leoncini. Daniel Marques Valim, grande Daniel, cara, um abraço, mandando boa noite para a galera toda também. Rodrigo Machado mandando um abraço aí para nós, para mandar um abraço para a galera do Amigos do Trecho. Galera do Amigos do Trecho, obrigado por acompanhar. Leandro Guarilha fazendo uma pergunta aqui para o Leoncini. Você acredita que a redução de carga de trabalho do condutor pode resultar no aumento dos acidentes por sono ao volante? Qual a ferramenta que a Mercedes desenvolveu para esta situação? Não, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que a redução da carga de trabalho, né, que a gente sabe, né? Eu sei, você sabe, o Daniel sabe que no nosso tempo lá das antigas tinha cara que rodava aí 15, 16, 18 horas dirigindo, né? Que era um crime, né? Total, né? E hoje, com a nova jornada de trabalho, eu acho que pelo contrário, né? A nova jornada de trabalho ela vai de encontro a ter mais atenção no volante, de evitar o acidente, né? Do cara estar descansado, se evidentemente ele descansar no período que ele tem que descansar, né? E o que a gente vem fazendo? No novo Actros, a gente entrega uma série de itens de segurança, né? O ABA 5, leitor de faixa, radar, né, que inclusive reconhece pessoas passando na frente do caminhão,
que é exatamente para evitar essa coisa que é muito comum nas nossas estradas, infelizmente, que é a colisão traseira. E que eu acho que a colisão traseira hoje ela está menos ligada à carga de trabalho e mais ligada à desatenção no volante com esse bendito do WhatsApp, né? Celular, velho celular. Esse é um mal moderno que, infelizmente, ele traz bastante consequências desagradáveis quando a gente fala de trânsito, né? Então, o ABA 5, né, o novo Actros, mesmo que se o motorista não tomar a ação, o caminhão vai tomar ação sozinho e vai evitar a colisão traseira, vai evitar o acidente. Então, eu acho que redução na jornada de trabalho e com toda a tecnologia que está disponível para evitar acidente, né, a gente deveria fazer uma coisa que seria muito importante para a sociedade como um todo, que é zerar os acidentes, né, envolvendo caminhões, né, nas estradas. Eu fazer até um parêntese aqui, aproveitando que o assunto é de segurança, que nada disso, a gente sempre buzina isso no Planeta Caminhão, porque nos tempos modernos a gente ainda tem uma galera que insiste em guiar caminhão sem cinto de segurança, né? Essa galera que fala que, se eu bater na traseira do outro caminhão, não é o cinto que vai me salvar. Beleza, o caminhão não foi feito para bater mesmo. Só que se você tombar, o cinto pode te salvar sim, você não vai ser projetado para fora. Então, a gente tem que sempre falar, eu sei que tem um cabeça dura, 2 ou 3 ou 50 que acompanham a gente, sempre estão falando com a gente, mas o cinto faz a diferença. De nada adianta isso tudo, todo esse sistema de segurança, se você não está amarrado no banco. Pô. Então, era só para passar a mensagem. E outra, né, Sérgio? Todos os testes que a gente faz de segurança na célula de sobrevivência do caminhão, né, que tem dentro da cabine uma célula, o motorista está lá nos testes com o boneco, está lá com o cinto, e a cabine está construída para preservar ele. Evidentemente, depende do nível de acidente, mas com certeza, se ele tiver sem o cinto, ele vai ser arremessado, ele vai ser, né? Aí não tem tecnologia que salva, né? É verdade. E não, a gente falou um pouquinho aí, a gente falou de um Highlander que passou na live, e agora a gente está falando a gente está falando muito de tecnologia, né? A gente fala de ABA 5. ABA 5, a gente está falando num nível já chegando no caminhão autônomo, assim, a gente está chegando num nível de autonomia. Todo mundo fala no Brasil, vai demorar, todo mundo se assusta quando toca nesse assunto e tal, mas eu acho que para o grande transportador, assim, como é que está esse futuro para o grande transportador no nível do caminhão autônomo no Brasil? Não, é assim, ó, o caminhão autônomo ele não depende só do caminhão, né? O caminhão autônomo ele depende de uma infraestrutura para ele rodar autônomo, né? Então você tem que ter uma estrada que tenha conexão 100% do tempo para ele saber onde que ele está e o que ele está fazendo. Você precisa ter, por exemplo, todos os sinais de trânsito deveriam estar numa especificação na mesma altura, na mesma posição, para ele conseguir ler isso, né? Então, tem uma série de coisas que eu acho que aqui no Brasil a gente ainda vai levar um tempo considerável para fazer isso. Eu vejo aplicabilidade de condução semi-autônoma ou até autônoma em algumas aplicações confinadas. Está mais fácil a gente ter um autônomo, por exemplo, num pit de mineração, mas também depende muito de infraestrutura no pit, né? A gente tem a experiência com o semi-autônomo da Gruner, que trabalha confinado também, né? Dentro de uma fazenda, fazendo a colheita de cana ou fazendo aplicação de vinhaça, né? Então, eu acho que assim, a preocupação, principalmente do motorista, em relação eu vou perder um emprego com o caminhão autônomo, não devia estar preocupado com isso. Muito pelo contrário, porque assim, em nenhum lugar do mundo eu acho que você vai ter uma licença para rodar com um caminhão sem ninguém dentro. Vai ser esse passo, né, de rodar sem alguém dentro, vai ser um passo que vai ser muito difícil você ver algum governo dar essa autorização. Evidente que a gente vê que tem ensaios nos Estados Unidos, tem alguma coisa na Europa,
Mas isso são ensaios. Daí para virar realidade, sem ter alguém dentro, esse alguém dentro, o que vai acontecer provavelmente, o papel do motorista vai mudar um pouco, ele vai ser mais um gerenciador do caminhão, né, do que um atuador e 100% do tempo na direção e etc. Por quê? Porque o caminhão vai ter tecnologia para ajudar ele a fazer isso. A gente sabe, eu dirijo, o Sérgio dirige, você também, Daniel, por exemplo, você pegar um caminhão, rodar 8 horas, em algumas situações de estresse, como, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico aqui que a gente tem do nosso lado, no Rodoanel, né? Que o cara sai, ele vem numa certa velocidade média durante 4, 5, 6 horas e depois ele entra num Rodoanel onde ele fica naquele anda e para, anda e para, anda e para, anda e para, anda e para. Nesses momentos que eu acho que o caminhão, a tecnologia vai ajudar. A tecnologia vai ajudar para isso, né? Hoje, o nosso novo Actros, você já consegue fazer esse stop and go sem você estar tendo que acelerar e frear, porque o radar faz esse papel para você no ABA, né? E eu acho que no futuro você vai usar ainda mais essa tecnologia, os pilotos automáticos adaptativos, né? Você vai passar a usar muito mais essa tecnologia, até num momento que você vai estar lá dentro do caminhão e você vai conseguir não ter a mão no volante, por exemplo, né? Porque essa é a grande barreira de nível de automação, né? Você ter a mão no volante ou não ter a mão no volante, né? Porque toda a legislação hoje exige que você tenha a mão no volante. O caminhão, ele tem até a capacidade de rodar sem você estar com a mão no volante, se ele tiver, por exemplo, uma direção elétrica como assistência, que a gente tem isso na Europa. A gente não tem aqui no Brasil como opção, mas a gente tem na Europa. O caminhão, ele sozinho faz aquela correção que a todo momento você tem que estar fazendo por causa do torque que a carreta te dá lá atrás. Você tem que corrigir o caminhão a toda hora. Quem dirige sabe que você tem que ficar fazendo isso. Na Europa, o caminhão já faz isso sozinho, mas você tem que estar com a mão no volante. Se você tirar a mão do volante, o sistema desliga, né, e você não tem mais a correção, você tem que voltar com a mão no volante. Então, eu acho que a gente vai assistir um avanço na tecnologia para ajudar o motorista, para tornar a jornada dele mais confortável, menos estressante, para ele ter mais atenção só na pista e menos no que está acontecendo em volta, né? Isso o caminhão vai fazer sozinho. Roberto, eu queria aproveitar essa pergunta do Daniel sobre o caminhão autônomo e ir para o outro lado, fazer agora uma viagem para o caminhoneiro autônomo, né? Você estava comentando aí da iniciativa da Select Trucks, que torna mais próximo aí o sonho de trocar por um caminhão mais novo, né? Eu acho que é bacana você poder comprar um caminhão de procedência, né? A gente sabe como é que é complicado usado, mas o pessoal tem muita dúvida assim, legal, muito bonito, tudo isso é muito bacana, visão de futuro, modernidade. Eu sei que isso não é a montadora que é responsável por isso, como você bem disse no começo da conversa, mas é uma questão de visão mesmo, né? Porque hoje você tem grandes transportadores, alguns agregam, outros têm frota própria, mas você tem aquele autônomo que tá na luta diária. Como é que você vê essa relação de grandes transportadores versus o cara que está lá no trabalho dele autônomo no dia a dia? O Sérgio, eu acho que o autônomo ele nunca vai deixar de existir, né? Em todos os outros lugares que a gente tem operação também, até mesmo na Europa, se você for olhar na Europa, você tem motorista autônomo na Europa. Você tem as grandes frotas, né? As mega frotas, né? Mas você tem o autônomo, porque assim é impossível pensar que num país continental que nem o nosso, onde 62% de toda a carga ela passeia em cima do caminhão, seja no leve, seja no extra pesado, né? Mesmo que os outros modais avancem, e eles têm que avançar, porque para o país crescer a gente tem que ter um modal ferroviário atuante, né? A gente tem que ter uma cabotagem atuante, e a gente tem a interconexão entre os modais.
Mas eu não vejo só grandes empresas tomando conta do transporte aqui no Brasil. Não vai conseguir, não tem volume para isso, não tem capacidade financeira para isso. Então, o autônomo ele sempre vai existir, né? O que eu gostaria é que o autônomo existisse numa condição melhor, né, com um equipamento mais novo, né, que ele fosse mais competitivo, porque ele tem o equipamento mais novo, que ele não ficasse sujeito ao caminhão dele ter uma disponibilidade baixa, muito pelo contrário, né, que ele depende daquele equipamento, então ele deveria ter um equipamento 100% seguro, que ele soubesse que sai, volta, vai, volta, não para, só para quando precisa parar. E a gente sabe que não é a realidade hoje, né? Tem muita gente aí que dá 3 nós todo dia para conseguir rodar, né? Mas eu não vejo o país sem o autônomo, não vejo. E eu acho que também a grande empresa, a média empresa, ela também depende do autônomo, porque ela não tem toda essa capacidade de fazer as coisas, ela não consegue. O que tem que fazer tem que ter uma harmonia na existência entre o autônomo e a média, pequena e a grande empresa, né? Que às vezes isso não acontece, que a gente sabe que a gente tem agenciador de frete no meio da história, a gente tem uma série de coisas que são características do Brasil, do brasileiro, né, de achar um caminho fácil, né, para ganhar em cima de alguém, né, que a gente deveria expurgar do processo, e aí você ia ter uma coisa mais saudável para o autônomo também, né? Bacana. E você comentou assim, para quem hoje, claro, a vida não está fácil para ninguém, como a gente diz desde o começo, mas para quem hoje quer trocar por um caminhão mais novo, um caminhão usado por um mais novo, você tem Select Trucks, né? Você tem essa plataforma que tá crescendo, né? Esta plataforma, além de toda a segurança jurídica e técnica, como é que é para financiar? Só para entender assim, é possível mesmo buscar um caminhão alguns anos mais novo? Como é que funciona a mecânica da Select Trucks? Não, nós começamos essa operação, ela tinha 1 ou 2 pontos, né? Hoje essa operação da Select Truck a gente tem 11 pontos, né? Alguns são lojas independentes como o Mauá, né, que está dentro do nosso pátio, outras são operações que já estão indo para dentro do concessionário, né, mas elas continuam sendo uma operação da Mercedes-Benz, não são operações do concessionário. A gente usa as instalações do concessionário, por quê? Porque o concessionário está bem localizado, porque se eu tiver que fazer um reparo no caminhão, no seminovo, no usado, eu vou usar o concessionário para fazer o reparo. Então, a gente tem uma simbiose aí em alguns lugares. E esse vai ser o modelo que a gente vai fazer as próximas expansões da Select Truck, porque nós não vamos parar nessas 11 que a gente tem só. E assim, é o que você falou, né? Você está fazendo um negócio com a Mercedes-Benz, né? Então, a gente checa, recheca e tricheca o caminhão antes de comprar um caminhão, principalmente quando a gente fala de documentação. Também nós temos uma responsabilidade legal na garantia, diferente de outros lugares, né? Se você tiver um problema, nós vamos arcar com a garantia. Então, a gente também checa os caminhões, repara os caminhões, para deixar eles num nível onde quem for comprar o caminhão não vai ter nenhum tipo de problema, né? E a gente quer exatamente atuar. Evidentemente, eu atuo muito na troca do caminhão novo, né? Quando a gente faz o famoso trade-in, né? Que a gente pega alguns caminhões da frota do transportador, ou se for um cliente autônomo e troca por um novo, mas a gente também opera independente. Meu pessoal, eles não têm que ficar só na compra ali, na compra na troca do novo. Eles fazem muitas operações onde ele vende o que ele tem lá no estoque com 3, 4, 5 anos e ele pega um outro caminhão como parte de pagamento. E financiamento, a gente tem o Banco Mercedes-Benz lá do nosso lado, financiando usados. Isso também foi uma jornada, né, para a gente ter o banco financiando usado, porque não é o cacuete do banco financiar usado, né, mas ele faz isso. Hoje ele é 40%, 50%, às vezes até 70% da nossa operação de financiamento é através do Banco Mercedes. E a gente também tem outros instrumentos, como o consórcio Mercedes-Benz, onde o cara pode comprar um crédito
e depois ir lá ser contemplado e tirar um caminhão seminovo na Select Trucks, funciona também. Então, são alternativas que a gente busca para viabilizar esse negócio do seminovo e usados, né? E agora, a marca Select Truck é uma marca muito forte no Brasil, né? Todo mundo sabe que pode confiar, que tem a Mercedes-Benz por trás, então é tranquilidade na hora da compra, tranquilidade na hora que ele vende um produto para a gente, que ele sabe que ele vai receber, né? Que é a Mercedes-Benz que vai pagar ele. Então, eu estou bem satisfeito com o meu time lá e com o que a gente vem fazendo nesse ponto dos seminovos e usados, né? Legal. Senhores, eu sinto lhe informar, você que está fluindo pra caramba, já foi aquela nossa hora, o tempo foi, aquela nossa horinha já foi, assim, um papo sempre super bacana com você, Roberto. Até assim. Vamos dar uma chance para ele, Roberto. Vamos dar o certo desse, agora que ele está sem barba, cara. Só mandar um abraço, tem muitas perguntas. Obrigado a todo mundo que participou de coração por estar junto aí. Realmente tem muitas perguntas mesmo. Nós vamos fazer um compilado, vamos responder uma a uma, vamos incomodar mais um pouquinho depois o Roberto não tem problema, não. Para poder responder todo mundo, e realmente tem bastante coisa, mas obrigado aí por todos por participar. Vou mandar um abraço aqui para o Wilson Velasquez, Maírton Melo, Marcelo Santos, Marcelo Epifânio, Igor Pellegrino, Júnior Chapado na área aqui acompanhando. Valeu, irmão, obrigado por estar junto. Jorge Gomes. Temos também aqui o Rafa Nori. Aí, Rafa Nori, como é que está o encontro de gigantes esse ano, hein, Rafa? Vai saber agora com esse corona, né? Tá fazendo pergunta, mas depois a gente responde também. Daniel Valim, João Carlos Chicarelli, fala, João, obrigado pela companhia e pela presença também. Ramires Correia, a voz das pistas, obrigado por estar junto também. Tem bastante coisa aqui, talvez eu me perca um pouco. Thiago Nicolini, Antônio Euclides, José Rafael, Carlos Laroca, grande Laroca, obrigado por estar acompanhando também junto. Marcelo Oliveira, Marcelo Zaninelli, tudo bem, Marcelo? Obrigado por estar junto também com a gente aqui. Adenilo Bissoni, Altair Rize, e se eu me esqueci de alguém, Jane Duda Gonçalves, grande, que na verdade é Duda, né? Jane é a esposa. Valeu, Duda, por estar junto. Marcos Coriolano, Sidney Almeida, Cristiano Silva, nosso amigo, a Flávia Abraão também. Ô, Flávia, que presença ilustre. Obrigado aí, tá nas suas férias, tá junto aí. Pô, valeu de coração aí por acompanhar o trabalho. E mais toda a galera que mandou, o Cris Bueno mandou a pergunta que ele sempre manda, que é a cabine estendida no Acelo, mas a gente vai te responder depois. Vamos terminar essa resposta aqui, eu já me despeço aqui, Roberto. Ele perguntou aqui só, Acelo com cabine e leito, existe alguma chance de existir um caminhão desse tipo? Não, então, o conceito do caminhão não é para ter uma cabine leito, né? A gente já estendeu a cabine, eu acho difícil a gente ir para uma cabine leito, porque a gente já está tomando espaço da plataforma de carga, né? Aí não tem muito sentido, né? Eu sei que ia ficar mais confortável, mas não tem muito sentido. Eu acho que aí ele tem que pular para um atego, que aí sim tem uma cabine leito, né? O Cris Bueno, inclusive, amigo da casa, a gente já gravou com ele, ele tem, inclusive, ele tem um agrale trucado cabine leito, justamente porque ele viaja com o caminhão leve. Não, mas dá para transformar, né, cara? Tem um monte de gente que transforma, né? Fica bacana. Dá para transformar. É verdade. Né? Os amigos lá da Top Line, ali do Neguinho, lá no Sul. Mas é isso, eu vou me despedindo por aqui. Obrigado, Roberto, por ter disponibilizado aí 1h10 do seu tempo aí. A gente sabe que a agenda é apertada. Obrigado aí por participar junto com a galera que segue o Planeta Caminhão. Você vê que quando a gente fala de Mercedes, a galera vem em peso, né? Muito agradecidos aí por todas as informações. Certamente a gente vai chamá-lo novamente aí num curto espaço de tempo, porque as perguntas não param de surgir, né? A gente teve toda essa nossa conversa foi baseada em perguntas que foram enviadas para nós previamente, as perguntas até que nós fizemos, que o Daniel fez. A gente está aí conectado com o que todo mundo está perguntando, né, no mercado. Mas obrigado mais uma vez, obrigado, Daniel, e principalmente obrigado a todo mundo que acompanhou, que está com a gente agora 8h10 da noite, a galera que ainda não almoçou, que ainda não jantou, que está com fome, que é meu caso. Eu só sei de uma coisa, da live inteira eu só lembro de uma coisa, que o Leoncini falou uma história que é uma pizza. Eu nem sei o que era. Era um negócio de gráfico de pizza. E gordo é uma merda. Eu só consigo pensar gordo é uma pizza. E você falou do Laroca, eu lembrei do churrasco. Eu só sei que eu vou na pizzaria pedir uma pizza para mim agora para comer.
Tranquilo. Leoncini, também queria agradecer a participação. Obrigadão, hein? Que nem eu brinco terça-feira à noite com a gente. E assim, eu vou contar um caos meu com você. Isso que nem Guaraná com rolha, não. Acho que a gente está falando, o Planeta Caminhão está há 5 anos no ar e eu nunca vou esquecer o Planeta Caminhão começando. A minha primeira coletiva de imprensa foi na Mercedes. Foi lá foi a inauguração do Espaço Mercedes com o Actros, que vocês não teve Fenatran, o lançamento dele foi lá, foi na inauguração do Espaço Mercedes. E aí eu, todo envergonhado, chegando assim, Leoncini, posso tirar uma declaração sua sobre um canal novo? Aí ele assim, Planeta Caminhão, assisto vocês. Aí eu disse, que bom, então você já sabe como é que é a nossa pegada, é justamente essa pegada descontraída, que eu brinco sempre assim, de querer levar entretenimento e notícia para o setor de transporte, onde tem um caminhão envolvido. E nada melhor que estar falando com você, mais uma aula aí da nossa conversa, conhecimento, e tem, e muito, e que nem o Sérgio falou, vamos ver como é que vai se prolongar esse negócio aí, com certeza gostaria de continuar essa conversa num outro dia. A hora que vocês quiserem, vocês sabem como é que vocês me acessam, eu gosto muito do trabalho de vocês, né? E é bacana essa conversa, a conversa é fácil, né? É tranquila, né? E a gente sabe que a preocupação de vocês é levar informação. Então, a hora que vocês quiserem, eu estou aqui. Manda, Sérgio, Daniel, manda as perguntas, né? A gente tenta responder numa velocidade aí para vocês poderem retornar para o pessoal que segue vocês aí. Fiquei bastante contente que uma parte do meu time estava aí seguindo a gente. Eles vão me pedir alguma coisa, evidentemente, né? Também você citou agora no final aí o Adelino Bissoni. Adelino Bissoni é o cara da Botuverá, é um dos donos da Botuverá lá de Rondonópolis, né? Meu parceiro de pescaria. E eu espero que isso termine rápido, porque a única coisa que não dá para fazer no home office ou no virtual é pescar, cara. Não tem jeito, né? Eu tenho um aquário aqui, ó. Pedir a pizza, pedir um churrasco, mas não dá para ir pescar no virtual, não tem graça, né? E tomara que a gente saia rápido de tudo isso e, é isso aí. Vocês podem contar com a Mercedes-Benz, né? Seus seguidores podem contar com a Mercedes-Benz. Nós estamos com as 185 casas trabalhando de um jeito ou de outro, mas prestando serviço, né? Estão lá para atender os caminhões, a gente não parou em nenhum momento e não vamos parar. E a gente espera agora na retomada que seja uma retomada tranquila para todo mundo. Se cuidem, né? Principalmente quem está na boleia, está seguro dentro da boleia, mas para sair, máscara, higienização, né? Para voltar a higienização de novo, né? Então, todo cuidado para vocês continuarem fazendo esse papel importante aí. É que nem a minha frase que eu falo sempre nas lives, é justamente médico e motorista, a pessoa do caminhão não parou, por isso que o Brasil não parou, a galera está na estrada e o médico está no hospital, justamente para estar todo mundo trabalhando aí para ajudar a gente a passar essa fase aí. Isso aí. Felipe Schimmer mandou aqui, parabéns, Leoncini, um abraço e um abraço ao pessoal de Mirituba. Comentou aqui também. Meu chefe, viu? Meu chefe é um cara do trecho, meu. Meu chefe foi até Santarém com a gente. Ele gosta. Aí, antes de encerrar, vocês fizeram uma viagem, já vamos emendar outro despedido, só por curiosidade. Você estava na viagem que fizeram com o Novactus para o Mato Grosso, que foram no autônomo, 100%? Cara, isso é uma outra live para contar a história dessa viagem. O caminhão novo, imagina o caminhão todo paramentado. Não, essa foto que eu tenho aqui atrás de mim, de fundo, foi quando a gente encontrou com os caminhões lá em Novo Progresso, lá no posto da Rodobase Novo Progresso, e de lá os caminhões foram para as fazendas para carregar e a gente tocou até Santarém para conhecer o trecho. O Philip Schimmer foi junto, parceiro. Já está marcado, então já tem assunto da próxima live. Senhores, legal, tem assunto, a hora que você quiser. Assunto. O resumo da live, então, que nós vamos ter agora uma nova live mais tarde, chamada Leoncini by Night. Nós vamos marcar possivelmente para as 10 ou 11 horas para bater um papo sobre bastidores. E a Natália Brumati, que é da assessoria de imprensa da Mercedes, já sabe que tem um monte de pergunta que vai sobrar para ela e já mandou aqui um pé de pizza para São Bernardo também. Obrigado por tudo aí. Valeu, gente. Obrigadão, senhores. Pessoal. Valeu, meu. Obrigadão, pessoal que está aí plugado com a gente até 8h20, quase da noite. Obrigadão mais uma vez pela live. E amanhã tem live do Sérgio
no Instagram da Mercedes-Benz Caminhões. Já tem um tema, já tem um assunto, Sérgio? 20h, novidades de pós-venda, como o pós-venda está se comportando nesse momento de Covid, algumas curiosidades também sobre plataformas de pós-venda. Sem dúvida, é muito interessante, né? Rapidamente falando um pouco, além do momento Covid, é aquela história, existia uma era onde vender caminhão, claro que isso não é do meu tempo, né? Isso é coisa dos antigos. Vender caminhão era mais ter uma oficina com disponibilidade de peças e com mecânicos treinados, e o quanto que o pós-venda hoje tomou conta da necessidade, né, da operação do transportador, da operação do autônomo. Então, nós vamos falar muito sobre essa transformação toda que está acontecendo, vamos falar um pouquinho de inteligência também, de serviço, e coisas muito curiosas, inclusive, justamente o que o Roberto Neocini acabou de falar aqui. Você vê caminhão 11, 13 no pátio comprando peça Renove, que é uma peça renovada pela fábrica. Então, tem uma discussão muito legal para todo mundo, toda a galera que tem Mercedes, independente do ano. Então, amanhã, 20h, com o Silvio Renan, que é diretor de peças de serviço ao cliente da Mercedes-Benz Caminhões. 20h, vai lá no Instagram Mercedes-Benz Caminhões. Se você não segue, já vai, já segue, que amanhã a gente vai estar lá às 8 para bater um papo sobre isso. Cine, mais uma vez, brigadão. Galera que acompanha até aqui, obrigado. Tchau para todos. Obrigado, tchau, boa noite para vocês. Vou deslugar aqui. Valeu, um grande abraço. Até mais, tchau, tchau. Tchau.